tarde, gente! Tão bom ter vocês de novo aí conosco. Um dia ensolarado em Porto Alegre, inclusive eu tô toda colorida e eu já quero deixar um desafio aí pra vocês. No caminho pra cá eu ouvi assim de todo mundo que eu tava parecida com isso, com aquilo. Então eu quero que vocês acessem aí as nossas redes sociais e deixem nos comentários esse cabelo aí, essa cor. Quem que vocês estão imaginando que eu tô parecida, hein? Deixem que eu quero saber se vocês estão ligados em moda, tá? Que depois a gente vai conversar sobre isso. E hoje o programa é para os meninos aqui no sofá. Na verdade, o programa é para todo mundo, as mulheres vão se interessar muito pelos assuntos, mas eu só tenho uns guris. A começar pelo Ian Ferreira, que é quiropraxista e vai falar sobre essa técnica aí sensacional, vai nos explicar o que é. Para muita gente ainda é desconhecida, mas está virando moda e por isso está aqui no nosso estúdio. Mas Ian, vamos começar contigo então. Tu trouxe até uma coisa interessante aqui que eu tentei entender o que é, né? Tu vai nos explicar. Uma coluninha. E eu queria entender o que é a quiropraxia. Tu vai explicar para o nosso pessoal, porque realmente é uma prática que já existe há muito tempo, mas agora está se tornando bem popular, né? Então, o que é isso? Então, quiropraxia, basicamente, ela é uma profissão de nível superior, tá? Com 5 anos de duração. Eu sou formado pela Universidade Fevale, fiz mestrado na área de tratamento de coluna. E, basicamente, o quiropraxista, ele lida com problemas musculares, articulares e neurais, tá? Então, todas essas alterações associadas músculos, articulações e nervos, a gente gerencia, né? Então, a gente tem um tratamento e também, principalmente, uma prevenção dessas alterações, né? E como é que é o tratamento? É uma vez só que a pessoa tem que ir? Como é que funciona isso? Eu nunca fiz. Inclusive, coincidentemente, descobrimos que o meu marido já foi lá no Ian, foi coincidência mesmo. E eu gostaria de saber como funciona. Tá, perfeito. Eu trouxe a coluninha aqui para mostrar mais ou menos como funciona, tá? Tá. Basicamente, a quiropraxia, ela tem uma individualidade com a neuromecânica, tá? O que é isso? A mecânica, principalmente, porque o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, né? Antigamente, a gente, quando estava com fome, tinha que caçar, então a gente se movimentava muito mais. Hoje em dia, a gente está sempre no celular, sempre em atividades mais sedentárias, mais paradas, sempre na mesma posição, tá? E associado a isso, associado a estresse, ansiedade, falta de movimento, sobrepeso, essas vértebras da nossa coluna, tá? Aqui é um exemplo, o molde de uma coluna lombar, por exemplo, a gente tem um ossinho, um disco e um outro ossinho. Então, basicamente por esses problemas de falta de movimento, estas articulações aqui que deveriam se mover livremente quando a gente se movimenta para fazer nossas atividades, elas ficam presas, elas não se movimentam como deveriam, que nós quiropraxistas chamamos de subluxação vertebral, tá? E quando a gente tem essa restrição dessa mobilidade, essa presa, essa vértebra que não movimenta, essa vértebra mais presa, ela altera a parte neural, daí a neuromecânica, porque ela gera uma irritação nestes nervos, as nossas saídas nervosas. Consequentemente, então, essa vértebra que não movimenta gera dor, e esta irritação em cima do sistema nervoso gera uma alteração em toda a nossa saúde, toda a nossa qualidade de vida, tá? Então, a intenção do quiropraxista, às vezes, não... A gente acha que é só para tratar dor lombar, dor cervical, mas nosso tratamento vai muito mais além do que simplesmente cuidar de dor. A gente pensa muito em prevenir estes sintomas e também melhorar a qualidade de vida, sono, melhorar nossa função muscular, nossa qualidade de se movimentar. Então, diversas questões da nossa saúde estão associadas à nossa coluna. Pois é, isso que eu ia te perguntar. É indicado, então, para qualquer pessoa? Exatamente, a gente costuma brincar que se a pessoa tem coluna, ela tem que ir ao quiropraxista, né? A maioria das pessoas que nos procuram, né, na verdade, é quando já passaram por tudo que é tipo de tratamento e vão na nossa clínica, né? Já tem hérnia de disco, já tem alterações mais sérias. Sim, já está com o problema instalado. Exatamente. E aí tem que estar tentando... O problema desse programa aqui é que as pessoas vêm com coisas tão interessantes, eu quero fazer tudo, né? E só que falta tempo, claro, para a pessoa... Achei incrível. E assim, principalmente mulheres que usam salto alto, tem algum impacto?
Então, eu costumo dizer que, na verdade, não é o salto alto, não é o excesso, não é a posição no computador, a posição do celular, mas sim o excesso dele. Se a pessoa passa ali o dia inteiro de salto alto, com certeza vai ter um pouco de alteração, né? Então, é importante a gente tentar modificar estes fatores, modificar a mesma postura que a gente passa o dia inteiro no celular. Pois é, isso é uma coisa que é dos nossos tempos, a questão de estar sempre assim. Porque é essa postura que a gente adota para estar olhando para a tela. Isso. E aí? Então, essa foi uma pergunta que eu me fiz também no meu mestrado, um dos meus estudos no mestrado, juntamente com o professor Jefferson Lois, da URGS, foi identificar, será que esta postura durante o uso do celular, ela gera uma sobrecarga grande na coluna cervical? Daí nós fizemos um estudo e vimos que esta sobrecarga, quando a gente está na posição de flexão cervical máxima, ela é em torno de 50% do nosso peso. Então, se a pessoa pesa ali 60 quilos, tem 30 quilos na nossa coluna cervical. Sério? Exatamente. Mas quando a gente viu isso, a gente se assustou. Mas a gente foi pensar, mas será que as vértebras aguentam esta quantidade? Daí a gente foi mais a fundo e viu que nossas vértebras, elas têm capacidade, em pessoas mais ou menos da nossa idade, assim, jovens que são atletas. Muitas pessoas jovens, claro. Elas têm uma capacidade de aproximadamente 380 quilos. Então, a postura mantida ali é só 10% do que o nosso corpo pode aguentar. Então, a gente viu que, na verdade, o problema não é a postura, mas sim a manutenção da mesma postura por muito tempo. Eu costumo brincar com os pacientes que se ficar na postura ideal, curasse todos os problemas, os guardas reais lá da Inglaterra, que ficam sempre na postura exata, não teriam uma dor cervical, uma dor lombar, não teria problemas de coluna, né? Mas isso não é verdade. Pois é, e ficar sempre também na mesma postura não é ruim? Exatamente, é o caso dos guardas reais, eles passam o dia inteiro na mesma postura, o que é ruim. Então a gente tem que aprender a se movimentar. Nosso corpo foi feito para estar em movimento. O quiropraxista, basicamente, ele procura quais dessas vértebras que estão presas, não estão movimentando direito, para dar mais movimento para ela, para melhorar a articulação e para melhorar o funcionamento do nosso sistema nervoso, né? A gente foi feito para estar em movimento. E essa procura, ela é feita manualmente ou ela é feita... De que forma tu consegue identificar o problema? E mais do que isso, como é que eu sei, de repente, que eu tenho um problema advindo da coluna, como, por exemplo, sono? Como descobrir isto? Perfeito. Primeiro a gente faz uma examinação física completa, Se houver necessidade, a gente pede a solicitação de radiografias, mas nossa procura é basicamente com testes ortopédicos. Ver se uma articulação que deveria ter uma amplitude de movimento não está tendo essa amplitude de movimento. Ver se o músculo que era para estar funcionando direito não está funcionando direito, está mais tensionado. A vértebra específica, a gente também vê muito por pessoas que têm, por exemplo, a famosa dor ciática, em qual região que está tendo esse sintoma, está associado a alguma dermatoma, alguma região da nossa coluna. Então, a gente faz uma avaliação completa para tentar identificar quais desses problemas. O caso do sono, ele afeta principalmente a qualidade de vida, tudo mais, mas também o funcionamento da nossa coluna. Mais especificamente com alguma vértebra, não. Mas com todo o funcionamento do nosso corpo, né? Quem aqui às vezes acorda meio mal, não dormiu muito bem, está cheio de problema no trapézio, cheio de dor cervical, também por causa da qualidade do sono, né? Então a gente leva todos os fatores para a gente poder ver qual que é o melhor tratamento ali para todos os tipos de pessoas, para cada pessoa, né? O telespectador deve achar que eu não durmo nunca, porque todo especialista que vem em alguma área eu pergunto, e o sono, será que tem alguma coisa a ver? Mas, na verdade, eu faço essas perguntas porque eu vejo que é uma reclamação muito, muito comum. As pessoas têm dormido muito mal, dormido pouco, a ansiedade pegando a mil. Então, tem todas essas formas, né, pequenos detalhes que podem melhorar realmente a qualidade de vida. As sessões são de quanto tempo? A primeira consulta é mais demorada, porque a gente tem que fazer toda a examinação física, né? As demais consultas, depende de cada pessoa. A gente tenta, basicamente, procurar a causa do problema, da queixa dela, tratar a causa e também prevenir. Então, às vezes é um pouco mais demorado no início e depois que ela já está em melhores condições, funcionando com o corpo melhor, a gente vai mais rápido, né? Depende de cada pessoa. A avaliação ali, o primeiro dia, em torno de 1 hora, 40 minutos, depende muito de cada pessoa, da quantidade de exames também que nos trazem, né? Tá, e 5 anos estudando coluna? É muita coisa, né? 5 anos de graduação. O que vocês tanto estudam? Assim, ó, a gente pode achar que é uma coisa simples, né? Eu posso dar um abraço e a pessoa pode estralar. Não, eu não acho que, de forma alguma, eu acho que é simples, mas eu fico impressionada com o tempo realmente dedicado a isso.
E mais até, porque talvez no início, imagino que tenha havido assim, uma certa resistência, talvez do corporativismo médico, não sei como é que se agregam, mas 5 anos estudando realmente só coluna é bem especializado. Assim, ó, eu tenho uma relação muito boa com todos os profissionais da saúde, tá? Eu no mestrado trabalhei com fisioterapeutas, com osteopatas, com diversos profissionais de saúde, com médicos também, e sempre tive uma relação boa. Os 5 anos é para a gente saber quem pode e quem não pode. Porque um dos problemas é que a profissão de quiropraxia ela não é regulamentada. Então, às vezes, as pessoas vão num local e que ele não é efetivamente graduado em quiropraxia. Então, como a gente é atendimento primário, né, as pessoas nos procuram por dor, essa dor de coluna, às vezes, pode ser uma alteração bem mais complicada, bem mais séria. Então, a gente tem que gerenciar isso e, se não for um problema de coluna, encaminhar para a pessoa que é especialista nisso, né, o médico oncologista, um traumatologista. Então, a gente sempre tem que encaminhar para onde está efetivamente o problema, né? Agora, é interessante tu falar isso, Ian. Então, para quem está nos assistindo e tiver interesse em experimentar a quiropraxia, tem que verificar se o profissional tem essa certificação. Exatamente, tem que verificar se é graduado. Tá. Eu costumo passar para todos os meus pacientes, tá? Para eles entrarem no site da Associação Brasileira de Quiropraxia, tá? E lá tem um link Encontre um Quiropraxista e lá tu consegue ver o nome das pessoas que são graduadas, tá? No Brasil, por enquanto, a gente só tem 3 universidades. Aqui na Universidade Fevale, em São Paulo, na Embi Morumbi e também na Católica de Brasília, tá? São as únicas 3 universidades que a gente tem. Então, sempre procure, veja se tem um registro. Eu tenho meu número de registro, tudo certo, eu tô lá no site. Porque é uma super responsabilidade. Qualquer coisa, imagina tu botar a mão na coluna e fazer alguma coisa errada ali, o estrago pode ser bem feio, né? Exatamente. A coluna tem uma função muito importante de proteger o nosso sistema nervoso, né? O nosso sistema nervoso, ele é quem controla todo o nosso corpo, né? O cérebro manda tudo pela medula e pelos nervos. Então, a gente tem que ter um conhecimento grande nisso, por isso os 5 anos de graduação, para poder solicitar exames de imagem, para ver se tem alguma alteração mais séria, para encaminhar para quem precisa ser encaminhado. Então, é uma ciência grande. É uma Sim, ciência e bem muitas vezes aí acaba sendo um trabalho também complementar, então, um do outro, da parte da saúde com a quiropraxia. Sim, eu encaminho meus pacientes direto. Eu estava conversando agora também. Eu trabalho muito com dor crônica, então dor crônica, todas as pesquisas atuais mostram que a gente tem que ter um tratamento multidisciplinar. Então, quanto mais pessoas ajudando para tratar uma pessoa, perfeito, a gente tem uma melhora muito mais rápida e a pessoa se sente muito melhor, né? Então, eu encaminho direto meus pacientes para quem precisa ser encaminhado, ainda mais quando tem uma alteração que já vem de anos, né? Como eu falei, eu pego sempre os casos que são bem mais de anos de problema. É que a pessoa vai deixando, e os homens, principalmente, têm essa mania de não resolver o problema, né? Para marcar um check-up é difícil, poderia, quando ainda está o problema pequenininho, resolver. Essa questão da multidisciplinaridade, ela está bem mais presente hoje na área da saúde, assim, de ver a pessoa como um todo, né? Ainda bem, na verdade, né? Quando a gente está avaliando uma pessoa, por exemplo, eu sou quiropraxista, eu não trato só de coluna, né? A gente tem que ter uma avaliação biopsicossocial. A gente precisa entender quais são as causas desse problema, encaminhar quando precisa encaminhar, para poder gerenciar de uma forma mais completa, né? A gente está lidando com pessoas, não com colunas. Não chega uma coluna no meu consultório, chega uma pessoa com um histórico, com dores há 5, 10 anos. Então, a gente tem que gerenciar bem, saber e conhecer bem o paciente para poder dar o melhor tratamento, né? Agora, para finalizar esse bloco, quiropraxista ou quiroprata? Isso é interessante, muitas pessoas chegam e perguntam isso sempre, né? O termo mais correto pela BNT é o termo quiropraxista, né? O quiroprata veio do termo americano chiropractor, então ficou por um tempo sendo quiroprata, né? Às vezes também chamado de quiroprático, mas o termo mais atual, mais correto pela BNT é quiropraxista. Eu vou lá depois, quero saber a origem desse nome, porque é um nome difícil, né? Para apresentador apresentar quiropraxista, quiroprata, sacanagem. É, um nome um pouquinho complicado, mas por incrível que pareça, é uma profissão que nasceu nos Estados Unidos. Depois nós vamos falar sobre isso, porque agora eu tenho que chamar o intervalo, então vocês não saem daí. Bom, vamos voltar aqui lá para o início do programa, porque eu fiquei com uma dúvida, Ian, quanto à origem da palavra quiropraxia, né? Eu fiquei com uma dúvida, para não dizer até uma certa raiva, porque é uma palavra difícil de se falar no ar, ao vivo e acertar.
É uma palavra bem complicada mesmo, mas quiropraxia vem do latim quiros, vem de mão, e praxis vem de prática. Então, a gente basicamente faz a prática com as mãos, né? A quiropraxia evoluiu bastante, ela começou em 1895, mas inicialmente já usavam-se só as mãos para corrigir o movimento dessas vértebras e melhorando a mobilidade e o sistema nervoso ali, né? Hoje em dia, já se usam outros instrumentos, já se tem bem mais técnicas, bem mais instrumentos e aparelhos para poder gerenciar melhor essas alterações. Mas o quiropraxia vem de prática com as mãos. Tá, muito bonito, tá explicado. Eu vou me conformar, então, com isso, né? Mas podia ter, assim, ele é um KR, alguma coisa... uma coisa mais fácil de se falar. Não, mas adorei. É uma palavra, pelo menos, bonita, assim, né? Pomposa. Pomposa, chama atenção. Exatamente. Encerrar o programa, a gente se estourou, tava maravilhoso. Depois, se alguém quiser falar com eles, a gente vai deixar, tá tudo ali. Nos segue no Facebook, eles estão tudo marcadinhos, ou a gente passa. Muito obrigada pela presença. Precisava de mais 2 horas de programa, gente. Obrigada, até amanhã.